Shalom, shalom, graça e paz, amados e queridos do Senhor, porque o apóstolo Elielson Oliveira, do Ministério Internacional, restitui para mais uma leitura diária da Palavra do nosso Deus, que se encontra em 1 Samuel, capítulo 14, diz assim: Sucedeu, pois, que um dia disse Jonatas, filho de Saul, ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição dos filisteus, que está lá daquele lado. Porém não fez saber a seu pai. E estava Saul à extremidade de Gibeá, debaixo da romeira que havia em Migron, e o povo que estava com ele era uns 600 homens. E Aias, filho de Aitube, irmão de Icabode, o filho de Finéias, filho de Eli, sacerdote do Senhor em Siló, trazia o éfode. Porém o povo não sabia que Jonatas tinha ido. E entre os desfiladeiros pelos quais Jonatas procurava passar a guarnição dos filisteus, deste lado havia uma penha aguda, e do outro lado uma penha aguda, e era o nome de uma Bozez, e o nome da outra Sené. Uma penha para o norte estava defronte de Micmas, e a outra para o sul, defronte de Gibeá. Disse, pois, Jonatas ao moço que lhe levava as armas: Vem, passemos a guarnição destes incircuncisos, porventura operará o Senhor por nós, porque para com o Senhor nenhum impedimento há de livrar com muitos ou com poucos. Então o seu pajé de armas lhe disse: Faze tudo o que tens no coração. Segue, eis-me aqui contigo, conforme o que quiseres. E disse, pois, Jonatas: Eis que passaremos aqueles homens, e nos revelaremos a eles. Se nos disserem assim: Parai, até que cheguemos a vós, então ficaremos no nosso lugar, e não subiremos a ele. Porém, versículo 10, porém, se disserem: Sube a nós, então subiremos, pois o Senhor os tem entregado nas nossas mãos, e isto nos será por sinal. Revelando-se eles à guarnição dos filisteus, disseram os filisteus: Eis que já os hebreus saíram das cavernas em que se tinham escondido. E os homens da guarnição responderam a Jonatas e ao seu pajem de armas, e disseram: Subi a nós, e nós vos ensinaremos uma lição. E disse Jonatas ao seu pajem de armas: Sobe atrás de mim, porque o Senhor os tem entregado na mão de Israel. Então subiu Jonatas com os pés e com as mãos, e o seu pajem de armas atrás dele, e os filisteus caíam diante de Jonatas, e o seu pajem de armas os matava atrás dele. E sucedeu esta primeira derrota, em que Jonatas e o seu pajem de armas feriram uns 20 homens, em cerca de meia geira de terra que uma junta de bois podia lavrar. E houve tremor no arraial, no campo em todo o povo. Também a mesma guarnição e os saqueadores tremeram. Até a terra se estremeceu, porquanto era tremor de Deus. Olharam, pois, as sentinelas de Saul em Gibeá de Benjamim, e eis que a multidão se dissolvia e fugia para cá e para lá. Disse então Saul ao povo que estava com ele: Ora, contai e vede quem é que saiu dentre nós. E contaram, e eis que nem Jonatas nem seu pajem de armas estavam ali. Então Saul disse a Aias: Traze aqui a arca de Deus, porque naquele dia estava a arca de Deus com os filhos de Israel. E sucedeu que, estando Saul ainda falando com o sacerdote, o alvoroço que havia no arraial dos filisteus,
ia crescendo muito e se multiplicava. Pelo que disse Saul ao sacerdote: retira a tua mão. Em versículo 20. Então Saul e todo o povo que havia com ele se reuniram e foram à peleja. E eis que a espada de um era contra o outro, e houve muito grande tumulto. Também com os filisteus havia hebreus como dantes, que subiram com eles ao arraial em redor. E também estes se ajuntaram com os israelitas que estavam com Saul e Jonatas. Ouvindo, pois, todos os homens de Israel, que se esconderam pela montanha de Efraim, que os filisteus fugiam, eles também os perseguiram de perto na peleja. Assim livrou o Senhor a Israel naquele dia, e o arraial passou a Bet-Aven. E estavam os homens de Israel já exaustos naquele dia, porquanto Saul conjurou o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão até a tarde, antes que me vingue de meus inimigos. Por isso todo o povo se absteve de provar pão. E todo o povo chegou a um bosque, e havia mel na superfície do campo. E chegando o povo ao bosque, eis que havia um manancial de mel, porém ninguém chegou a mão à boca, porque o povo temia a conjuração. Porém Jonatas não tinha ouvido quando seu pai conjurara o povo, e estendeu a ponta da vara que tinha na mão, e amolhou um favo de mel, e tornando a mão à boca, aclararam-se os seus olhos. Então respondeu um do povo e disse: solenemente conjurou teu pai o povo, dizendo: maldito o homem que comer pão hoje. Por isso o povo desfalecia. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me Jesus do céu. Me perdi aqui, deixa eu achar. Versículo 29, estamos. Então disse Jonatas: meu pai tem turbado a terra. Ora vede como se me aclararam os olhos por ter provado um pouco deste mel. Versículo 30. Quanto mais se o povo hoje livremente tivesse comido do despojo que achou de seus inimigos. Porém agora não foi tão grande o estrago dos filisteus. Feriram, porém, aquele dia os filisteus desde Micmas até Aijalon, e o povo desfaleceu em extremo. Então o povo se lançou ao despojo, e tomaram ovelhas e vacas e bezerros e os degolaram no chão. E o povo os comeu com sangue. E o anunciaram a Saul, dizendo: eis que o povo peca contra o Senhor, comendo com sangue. E disse: alevosamente procedestes, trazei-me aqui já uma grande pedra. E disse mais Saul: dispersai-vos entre o povo, e dizei-lhes: trazei-me cada um o seu boi, e cada um a sua ovelha, e degolai-os aqui e comei, e não pequeis contra o Senhor, comendo com sangue. Então todo o povo trouxe de noite, cada um pela sua mão, o seu boi, e os degolaram ali. Então edificou Saul um altar ao Senhor. Este foi o primeiro altar que edificou ao Senhor. Depois disse Saul: desçamos de noite atrás dos filisteus, e despojemo-los até que amanheça o dia, e não deixemos deles um só homem. E disseram: tudo o que parecer bem aos teus olhos fazem. Disse, porém, o sacerdote: cheguemo-nos aqui a Deus. Então consultou Saul a Deus, dizendo: descereis atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém aquele dia não lhe respondeu. Então disse Saul: chegai-vos para cá todos os chefes do povo, informai-vos e vedes em que se cometer hoje este pecado. Porque vive o Senhor que salva Israel, que, ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. E disse mais a todo Israel: vós estareis de um lado, e eu e meu filho Jonatas estaremos do outro lado. Então disse o povo a Saul: faze-o parecer bem aos teus olhos.
Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Disse então Saul a Jonatas: declara-me o que tens feito. E Jonatas lhe declarou e disse: tão somente provei um pouco de mel com a ponta da vara que tinha na mão, eis que devo morrer? Então disse Saul: faça-me, assim me faça Deus, e outro tanto, que com certeza morrerá Jonatas. Versículo 45. Porém o povo disse a Saul: morrerá Jonatas, que efetuou tão grande salvação em Israel? Nunca tal suceda. Vive o Senhor, que não lhe dá de cair no chão um só cabelo da sua cabeça, pois com Deus fez isso hoje. Assim o povo livrou a Jonatas, para que não morresse. E Saul deixou de seguir os filisteus, e os filisteus se foram ao seu lugar. Então tomou Saul o reino sobre Israel, e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, contra os filhos de Amon e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus, e para onde quer que se tornava, executava castigo. E houve-se valorosamente e feriu aos amalequitas, e liberou Israel da mão dos que o saqueavam. E os filhos de Saul eram Jonatas, e Isvi, e Malquisua. E os nomes de suas duas filhas eram estes: o da mais velha, Merabi, e o da mais nova, Mical. E o nome da mulher de Saul, Ainoã, filha de Aimaas. E o nome do capitão do exército, Abner, filho de Ner, tio de Saul. E Quis, pai de Saul, e Ner, pai de Abner, eram filhos de Abiel. Versículo 52 e último. E houve uma forte guerra contra os filisteus todos os dias de Saul. Por isso Saul a todos os homens valentes e valorosos que via, os agregava a si. Louvado seja Deus. Amém. Glória ao teu nome, Jesus. Obrigado, Senhor Deus, por mais esta palavra. Continua abençoando a tua igreja, o teu povo, hoje e eternamente. Te louvamos agradecido por tudo. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Shalom. Graça e paz. Até a próxima leitura.